Fala galera, tudo certo? O pessoal da MPEG aqui mais uma vez, a gente tá aqui hoje para responder perguntas. Vocês viram, a gente soltou uma caixinha no Instagram e no Twitter também. A gente respondeu algumas lá nos stories, mas a gente resolveu trazer um vídeo para vocês, para ficar tudo aqui. Stories somem após 24 horas, então é melhor que tenha tudo em um canal só. Então a gente tá aqui com o Pedro, com o Di. Fala um pouquinho aí, gente. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas a gente vai tentar fazer esse tipo de vídeo mais vezes, assim, pelo menos uma vez por mês, eu acho, né, Gabs, né, Pedro? Porque sempre tem perguntas que às vezes é a pergunta de um e a dúvida de todo mundo. Então é legal ter isso gravado ali. Então foi uma ideia nossa aí para tocar essa questão. Isso aí. E aí, gente, tudo bom aí, pessoal da internet? Eu não sei se eu vou participar, porque não tá no meu contrato fazer vídeo, tá? Fui contratado para editar mangá. Então talvez eu fique só aqui quieto, não sei, vai depender muito do meu humor. Espero que seja de bom humor. Então vamos começar para não enrolar muito, porque esse vídeo vai ficar longo. A gente tem muita pergunta, a gente vai tentar responder o máximo possível nesse. Não, Se a mas gente tem não que enrolar, conseguir. Gabriel. Tem que enrolar para monetizar o vídeo. Verdade, esqueci. Isso não tava no script, calma. Então é isso, pessoal. Vamos começar então com a pergunta do BBM, que ele comentou lá no Twitter. Gostaria que falasse Posso, de antes novo de sobre. falar da pergunta dele, só um comentário sobre o BBM? Claro. A gente fala isso em todos os nossos eventos e todas as chances que a gente tem, mas a gente agradece muito, não só o BBM é porque hoje é a principal fonte, acho que de todo mundo. Você pega vídeo da galera na internet, todo mundo usa o BBM como base para dados e tudo mais. Mas a gente agradece muito a galera da imprensa que está acompanhando a gente, que manda mensagem perguntando as coisas. A gente agradece muito esse papel. A gente acha realmente, não é da boca para fora, a gente acha realmente importante essa crítica, essa galera que está participando, e a gente acha que tudo isso é muito saudável para o mercado. Então, antes de mais nada, valeu BBM, obrigado a todo mundo da imprensa. Exato, a gente agradece muito toda a força que vocês dão. É crucial para o crescimento da editora, é crucial para a gente conseguir realizar todos os nossos projetos. E para a gente melhorar também, né, igual você falou. A gente sempre atende, lógico, se for uma crítica construtiva, a gente vai sempre ouvir para tentar melhorar. Então, muito obrigado. Então, vamos começar, ele perguntou sobre, a gente falar de novo sobre asas de Lemia e Karostate Monogatari, se há alguma mudança dos problemas que a gente tinha falado e também de reflexos do futuro. Bom, começando por asas de Iremia e Karostate Monogatari, a gente não tem uma previsão ainda. Como a gente falou outras vezes, mas vocês acabam ficando perdidos, né? A gente teve problemas burocráticos, foi uma das nossas primeiras licenças, então a gente teve um problema gigantesco. A nossa equipe jurídica está tentando resolver, já tem um bom tempo isso, mas no momento a gente não tem nenhuma previsão, né, de Pedro. Sim. Eu acho que esses dois títulos, o Pedro até estava comentando, acho que estava falando isso agora há pouco. Sim. Não é o perfil da empresa, né, Pedro? Não, assim, é uma pena, né? A nossa ideia é sempre anunciar e lançar, ou pelo menos dar uma previsão para vocês de quando a gente vai conseguir trabalhar. Mas, infelizmente, esses são dois materiais que acabaram fugindo do nosso controle, as questões burocráticas, aí, jurídicas do contrato, são mais antigos, aí, antes da minha época, hein? A culpa é deles dois, não é minha. Mas é uma coisa mais antiga, né? A gente está com um entrave que a gente não está conseguindo superar. Até porque, assim, para a gente trazer um material para vocês, a gente quer que venha no nosso padrão. Né? A gente quer trabalhar ele com qualidade, tanto no texto quanto na qualidade física do produto, num preço adequado. Então, a gente está tentando acertar isso da melhor forma e atender todas as demandas que a editora original, que o autor tem também, que é bem importante para a gente. A gente preza por ter uma relação ótima com vocês e ótima também com as editoras originais, senão a gente não consegue fechar os projetos aí que vocês tantos gostam. Mas é uma pena esse aqui, por enquanto, a gente ainda está remando aí para tentar se acertar. Assim que a gente tiver novidade, vai ter vídeo, vai tocar a musiquinha aí de urgente, e a gente vai contar tudo para vocês, mas por enquanto, ainda parado. Exato. Eu acho que o mesmo para reflexos, né? Tipo, reflexos não é o mesmo caso de problema burocrática, não foi isso, pelo contrário, a gente tem uma relação ótima com a editora espanhola. A gente teve um problema de arquivos, que a gente já falou, os arquivos vieram de uma forma
bem difícil de trabalhar. E o que acontece? Aí foi total, muito disso, eu digo, coloco na conta desse planejamento editorial que a gente está tendo a partir de agora. A gente acabou sendo toda vez remanejando. Reflexos não foi uma pré-venda que a gente, da forma como a gente esperava também. Mas eu posso garantir que sai ainda esse ano, né, Gabriel? Isso, a gente ia falar de sair até junho, porém a gente até soltou pré-venda dele. Porém, no meio de algumas coisas, a gente tinha alguns prazos para lançar alguns mangás. Então, tudo que saiu em junho, a gente tinha que lançar em junho, a gente não podia deixar mais para frente. E no meio de tudo isso, a gente tinha ali a questão, ou a gente lança reflexos, ou a gente lança um deles. Ou a gente tira um deles e coloca reflexos, ou lança os que a gente tinha que lançar. Então, no meio disso, a gente acabou postergando um pouquinho mais reflexos, e no meio de tudo isso teve outras impressões, pré-vendas e tudo mais. Mas ele sai ainda esse ano, isso a gente está se comprometendo aqui mais uma vez. Reflexos não passa desse ano, até porque ele não pode passar, né, desse ano, tem esse detalhe. Então, Reflexos sai esse ano sim. Ele é outro que foi um pouco atípico, a gente tenta sempre anunciar e lançar, mas esse foi um atípico mesmo, e que a gente quer resolver esse ano, ainda mais porque ele é volume único, né, então a gente lança ele e zera essa questão. E agora, só lembrando, né, galera, quem tá órfão de Light Novel, né, a gente tem aqui Light Novel à venda, tem o Ryota, daqui a pouco tem volume 2 chegando aí, né? Então, se você tá nessa expectativa do Asas, do Monogatari ou do Reflexos, e tá ali na fissura para ler alguma coisa, dá uma investidinha aqui no Ryota, tem no nosso site, tem na Amazon, dá uma conferida lá que vale muito a pena, é muito legal, e você já fica preparado para o volume 2 que tá chegando aí. Sim. Exatamente. Então, bora para a segunda pergunta agora, que é do Geish. Queria muito saber sobre o que vocês planejam para o futuro de novels. Pedro acabou de falar. Tá engatinhando aí nesse mercado, mas seria legal ter mais uma editora neste meio. Quer responder essa? Pode ser. Bem, Pedro já falou, literalmente, que a gente tá trabalhando principalmente com mais novels nacionais, a gente quer investir mais em novels nacionais. A Jennifer e a Ana foram as primeiras que entraram de cabeça nesse nosso projeto de títulos originais, né? E a gente quer investir mais, a gente ainda não tem nenhum título fechado, mas estamos ali no nosso trabalho de formiguinha, de caçar autores e tudo mais, ver o que tem potencial. Nós queremos trazer novels japonesas, queremos trazer novels coreanas, queremos trazer novels chinesas, mas ainda não temos nada fechado e a gente não vai comentar nada que tiver em aberto, nenhum tipo de negociação. Mas a gente tem intenção, com certeza. Acho que da mesma forma que a gente mostrou que nós somos a editora do impossível para questão de mangás longos e tudo mais, temos aqui novel também pode ter mercado, trabalhando da maneira certa, com as expectativas certas, e a gente pretende investir mais nos próximos anos, com certeza. Exato. Então, esperem coisas de novels do MPEG pro ano que vem, para mais. Como a gente falou no início da editora, era um sonho meu trazer mais novels pro Brasil. Então, assim como eu estou realizando o sonho de trazer Kaoru Hanaka, uma obra que eu gosto muito, e entre outras, eu também quero realizar o meu sonho de trazer novels, e novels que eu também gosto. Então, nos próximos anos, a gente espera conseguir melhorar essa questão no mercado brasileiro e consiga trazer cada vez mais novels pro Brasil. Durarara, vamos trazer Durarara. Quem sabe? Ó, uma das primeiras conversas que eu tive com o Gabriel e o Diógenes, depois que eles me convenceram a jogar tudo pro alto e vir de Tarra de Minuípo, a gente estava falando de obras literárias japonesas, né? Falamos de possibilidades, eu trouxe também algumas coisas que eu acho interessante. Cara, é que é um outro mundo, né? Se mangá, hoje a gente já pode dizer que a gente tem alguns rios correndo aqui no Brasil, novel a gente tem 2, 3 poças aí só, né? Tem muita coisa para trazer. Ajuda que tem novel com 79 volumes, né, que é tudo gigante, tem muita novel ligada a algumas editoras que a gente ainda está estabelecendo um contato melhor, né, então é complexo. Mas com toda certeza está muito dentro dos nossos planos e fica atento aí 26, 27, 28, 29, 30, tem coisa para ver. Eu acho que novel acaba carregando o mesmo estigma do shoujo, do josei. Novel não vende. E aí é muito difícil para as editoras em geral acabarem olhando para esse mercado.
do ponto de vista comercial a gente entende, do ponto de vista de leitor a gente fica chateado com isso. Porque é tudo que a gente já falou, é questão de expectativas, de ajustar expectativas, de ajustar tipo, o projeto. Eu acho que no Brasil uma novel não vai vender como um mangá de big hit, mas eu acho que se a gente trabalhar da forma correta, a gente tem chance de fazer dar certo também. E o mercado de livros é super aquecido no Brasil. A novel é um livro, né? É só a gente entender o nicho que ela está, o que a gente pode trazer, como trabalhar. Né? A gente tem uma equipe comercial super dedicada, super atenta a essas questões, encabeçadas aí pelo Gabriel. Então, acho que futuro reserva. Sim. Vamos para a próxima. Vai ter algum brinde exclusivo na assinatura para Kaoru Hana? Começa a se perguntar onde não vai ter brinde de Kaoru Hana, né? Exato. A gente não pode revelar ainda que tá na aprovação, mas garanto, assim, como eu falei, Kaoru Hana é uma obra que eu amo muito. E onde eu pude enfiar coisa de Kaoru Hana, eu enfiei. Literalmente. Tudo que você Eu puder aproveitei imaginar. para torrar todo o orçamento. Tipo, a gente tava fazendo a capa e eu, Gabriel, pode pôr isso aqui? Pode. Gabriel, isso daqui, ó, isso é legal, pode pôr, pode pôr. Então, Chegou gente, um momento que eu falei pro Di assim, Di, não sei que parte que você ainda não entendeu. Que tudo que você me perguntar de Kaoru Hana, eu vou te falar pode e vou te sugerir outra coisa junto. Ou seja, gente, vai ter muita coisa de Kaoru Hana. Exato, Kaoru Hana é o nosso novo sucesso aí, junto com Hajime no Ippo. A pré-venda tá indo super bem. Hoje a gente tá gravando um dia depois de começar, mas tá indo super bem a pré-venda. Estou muito feliz com isso. E Kaoru Hana, vocês vão se surpreender com o tanto de coisa que vem nele, o tanto de projetos que a gente tá fazendo em parceria com a Kodansha, né, em conjunto com eles. E, vocês vão gostar. É isso que a gente pode falar por É importante enquanto. falar, né, Gabs, que a assinatura e a venda no nosso site, se tudo Nesse momento já estão correr abertas. bem, quando vocês estiverem vendo esse vídeo já vai estar no ar. Exato. Se não estiver, aguarde um pouquinho que já abre. Sim, Teremos exato. A gente vai ter... dois tipos de assinaturas. E quem assinar, com certeza não vai se arrepender, porque os benefícios para assinante nesse projeto em específico vão ser surreais. A gente não vai poder falar todos de cara, porque tem coisa que, né? Enfim. Mas os benefícios para assinante em Kaoru Hana vai superar tudo que a gente tem nas outras obras. Isso eu garanto. Se a editora não pegar prejuízo nessa obra, gente, A gente não vai pegar em nenhuma. Coisa aí que não vai mais nada. Aí, aproveitando para agradecer a galera que já está participando da pré-venda, né, que deu esse apoio para a gente aí na Amazon. O material está tendo um desempenho bem legal, assim. Era a coisa que a gente estava conversando assim que a gente abriu a live aqui, pré-gravação, foi a primeira coisa que eu perguntei para o Gabriel. Falei, Kaoru Hana, como que tá? Cadê? Então, super empolgado para saber. Então, bem contente. É muito legal saber que a gente tem duas obras em pontas completamente distintas do espectro em pré-venda nesse momento, indo super bem. Né? O Hajime no Ippo e o Kaoru Hana não tem nada a ver uma com a outra. Quando eu comentei ontem com a minha esposa, foi exatamente isso que ela falou. Que eu tava falando muito de Hajime no Ippo para ela toda hora, e eu fui mostrar o trailer do Kaoru Hana no Netflix, e ela falou, mas não tem nada a ver com mangá de boxe. Eu falei, não tem nada a ver. Os dois são sobre amor, Pedro, só que de pontos de vista diferentes. Cada um ama o que pode. Exato. Mas ambos são sobre não desistir nunca. Concordo. Enfim. Então, muito obrigado pelo apoio de Kaoru Hana, fico muito feliz com isso. Como o Ti falou, a gente não toma prejuízo nisso, a gente não toma em nenhum, porque é uma obra que a gente está realmente fazendo com todo o coração. Acho que é o melhor projeto que a gente já fez, no geral, assim, e que pelo menos é o que eu mais gostei. Tem opinião de fã no meio, mas detalhe. E é isso, né, Ti? Exatamente. E para as outras perguntas do comentário, né, sobre Creamy Mummy, pode ficar tranquila. Creamy Mummy tá tranquilo, a gente só tava na questão de renovação de contrato. Nós fomos pro Japão para ajudar a resolver essa questão. Tudo bem. A gente voltou do Japão com tudo acertado, porém faltam os detalhes burocráticos. Então... A gente ainda não sabe se volta esse ano, a gente espera que sim. No nosso cronograma tá para voltar. Espera que volte. Assim, e o mesmo caso, acho que tem outra pergunta na frente, mas o mesmo caso é para New Normal, Gannibal e tem mais algum dia? Não, acho que é só esses três mesmo, por enquanto. Só esses três que estão... acho que vocês devem ter visto no quadro da JBC KD, que eles... Muito legal, inclusive. Que eles falaram um pouco sobre renovação de contrato, algumas obras estão presas nisso também, né, Gi? Sim. É o mesmo caso com a gente, então... pode demorar um pouquinho, mas volta. É só acertar esses detalhes burocráticos agora.
E logo mais tá de volta. Essas obras. Ano que vem a gente pretende, tudo der certo, seguir nosso cronograma. Ano que vem a gente pretende concluir Creamy Mummy e pretende concluir Gash Bell, sendo nossas 2 primeiras séries concluídas aí da editora. Exato. E Gannibal, não sei se termina ano que vem, mas eu acredito que sim, né, Gi, se tudo correr bem. Eu acho difícil, porque Gannibal é um material pesado de tradução. Então, como a gente ainda não tem o material dos próximos volumes, eu acho difícil a gente conseguir fazer mensal para acabar no ano que vem, porque são 13 volumes no total. Mas a gente vai fazer o possível para acelerar no ano que vem. A gente ainda não sabe se vai virar mensal, mas vai ter lançamentos mais regulares, com certeza. A gente já está bem acelerado nas traduções de Gannibal. Foi uma preocupação minha. E pelo detalhe de que eu quero saber o que vai acontecer, né? Então, como o Gabriel falou, a gente gosta das coisas, a gente fica, né, ali em cima também. Então eu falei, não, pode traduzir o próximo volume para já, que eu vou ler essa porcaria no Word para saber para onde vai. Então eu tô super em cima da produção caminhar, até porque a gente tem essa preocupação de tentar fazer ele com uma periodicidade mais apertada, para tentar concluir o quanto antes, né? O suspense também é chato deixar a galera segurando muito tempo, né? Mas assim que a renovação sair, os contratos estiverem todos alinhadinhos, a gente monta um plano e revela ele para vocês. Ó, isso aqui é o projeto do Gannibal. Vai acabar em outubro, em dezembro ou no começo de 2027? Não sei, mas a gente mostra para vocês. Exato. Então é isso aí. E pretende fazer mais mangás com box? E sim, seria bacana se vendesse o box à parte. Essa é uma questão que muita gente pede e muita gente pergunta. E box, independente de qual obra seja, a gente não consegue vender o box à parte. Isso estritamente não vai acontecer em nenhum de vocês verem a MPEG vendendo o box à parte. Se em algum momento a gente tiver box de qualquer coisa, pode acontecer tipo, um lojista comprou o box, tirou os mangás e vendeu o box. Aí o problema é dele. Mas assim, a MPEG vender um box separado, isso em nenhum momento vai acontecer. Isso eu deixo claro aqui que a gente não pode fazer isso e não vai rolar. E se a gente pretende fazer mais mangás com box, é um caso muito difícil, né? Porque box, assim, existem casos específicos sobre box. Tava tendo essa conversa ontem com outro amigo do mercado. Box pode significar um brinde legal para quem faz aquela coleção e tal, mas ao mesmo tempo também pode significar, tipo, talvez as vendas tenham que ser alavancadas, precisamos de um box. São 2 pontos muito específicos que são avaliados dentro das propostas comerciais de cada editora, creio eu, né? Então a gente vai avaliar o que pode ser feito. A produção de box não é barata, então não é um brinde barato. Por exemplo, Gash Bell vai ter os boxes, né, como vocês sabem, mas é um caso muito específico. Gash Bell é o nosso best-seller e tudo mais, então o caso dele é um brinde de fato. Mas vai depender caso a caso, a gente não pode ficar falando tipo, vai ter, não vai ter, porque é algo muito volátil. E isso que o Gabriel falou de venda, vocês podem ver pelas outras editoras, não é algo exclusivo da MPEG. Então, vocês podem ver que as outras editoras também não vendem box, porque é algo que 99% das vezes é estritamente proibido por contrato. Então, vai ser muito difícil vocês verem o box avulso vendendo, e quando tiver, é como o Gabriel falou, é algo de responsabilidade do lojista e não da editora em si. Exatamente. Galera, então, acho que quem acompanha aí o mercado, né, já me viu de outros carnavais, de outras editoras, sabe que eu tenho pelo menos um pouquinho de experiência com box. Então, exatamente como o Di e o Gabriel falaram. Vender, chance praticamente zero, só se for uma coisa bem pontuada, específica, que alguma editora japonesa ache que vale a pena fazer, mas assim, no geral, elas proíbem. A gente não tem nem pode, não pode, ponto, acabou. E o box, ele tem uma produção complexa, cara, e que muitas vezes a gente acaba trabalhando ele quando? Com séries já finalizadas. Não precisa fazer uma conta tão difícil. O Diógenes acabou de comentar, a gente vai finalizar as nossas primeiras séries. Só isso já dificulta um pouco a ideia de ter bots, né? Porque geralmente a gente trabalha com séries que já estão finalizadas, ou com material que a gente já tem estoque, ou com uma reimpressão específica para o box, né? Eu sei que existem outros mercados. A galera, o otaku de Twitter, ele é fogo. O que ele quer? Ele quer que todo mundo seja a Panini México, que tem um box a cada 8 dias, tem box de todas as séries. Talvez vocês já tenham reparado que nem a Panini Brasil consegue ser a Panini México. Porque são mercados completamente diferentes, a legislação é diferente, que a gente tem uma legislação, inclusive, de brinde bem específica do Brasil, que amarra a gente para várias coisas, tá?
Então, assim, é complexo, a gente acha legal. Eu também fico chateado quando eu faço uma coleção de 42 volumes, na semana seguinte sai a coleção fechada com box. Todo mundo fica. Todo mundo fala, pô, vende para mim o box, cara. Galera, a gente vive muito essa chateação. E eu não gosto de fingir que a MPEG existe uma bolha fechada. Como o Diógenes e o Gabriel falaram, olha as outras editoras, vê como faz. A gente está dentro desse mesmo processo, né? Tudo uma coisa só. Então, infelizmente, difícil. Pelo exemplo do box, eu lembro que quando saiu o box de Beastars, eu fiquei tipo, meu Deus, eu queria tanto esse box. Ele é tão lindo. Eu comprei todas as coleções e a Panini sempre lança o box das coleções que eu tenho fechado. Aí eu fico tipo, meu Deus, eu queria muito essas boxes. Mas é o que o Pedro falou, a Panini também não tem. Não é culpa, não botem isso como culpa das editoras, gente. Não é culpa da Panini, não é culpa da JBC, não é culpa da Conrad. É realmente algo que a gente às vezes simplesmente não controla. Então é difícil Vocês têm de ideia colocar isso. de quantas pessoas têm a coleção completa de Demon Slayer em casa? É muita gente. Muita gente. Você faz ideia de quanto eu não tenho box? Pois é, quanto venderia um box vazio de Demon Slayer? Muito. Você acha que a Panini não vende porque ela não quer? Nunca passou pela minha cabeça quando eu trabalhava lá, falar, vamos vender um box vazio de Demon Slayer. Não dá, né? Infelizmente não pode. Você vai achar algum lojista, até porque para o lojista faz sentido, né, Gabriel? O lojista vai comprar, no caso dos box que a Panini tem trabalhado, eles são praticamente o mesmo preço das edições soltas, né? O box vem como brinde. O cara compra a coleção, vende os volumes soltos, depois vende o box. O lojista aí tá fazendo dinheiro. Pode? Não pode. Mas tem lojista aí fazendo. Então, assim, se vocês verem, é terceiro. Não somos nós, a gente promete. Pode ver essa live aí, japoneses, não somos nós, eu garanto. E é isso. Exato. Vamos para a próxima, então. Alex perguntou, pretende vender mais merch dos títulos iguais que estão planejando com os BLs? Porque o mangá de humor tem umas coisinhas a mais, seria legal se estivesse na edição nacional. A gente pretende trazer mais merchants dos outros títulos também. A gente está começando com os BLs, porque a gente teve um pouco mais de abertura para trabalhar isso. Então, não só a abertura que eu falo do público, porque o público aceita versões de todas as nossas obras, eu tenho certeza, porque eu consumiria. Mas das editoras japonesas, principalmente, tem uma abertura muito grande, das editoras de BL. Então, por isso a gente está começando com eles. A gente sempre fala aqui internamente, sempre que a gente tem um caso de sucesso, a gente pode usar isso para justificar para trazer esse tipo de coisa. Então, assim como a Hajime no Ippo, eu sei que muita gente comentou, se esse projeto der certo, vai ter outros. Sim, se esse projeto der certo, a gente tem abertura para falar, esse projeto assim deu certo. Então, a gente tem abertura para conseguir convencer os japoneses de fazer mais coisas do tipo. E a mesma coisa com o Merchan. Então, a gente está começando com os Merchans de BL, dando certo, a gente expande para as outras obras, que é para a gente usar de argumento. E a gente tem os nossos merchans dos nacionais, né? Que a gente está fazendo bastante Exato. coisa. Sense Life está chegando aí arrebentando com plush, com os gachapons, tem bastante coisa. E a gente vai expandir para os nossos outros nacionais também. Mas aí é um pouquinho mais fácil, porque meio que o editor original somos nós. Então a gente senta com o autor, conversa. Se tiver tudo bem para as duas partes, a gente faz. É um pouco mais simples. Né? Mas com certeza está muito dentro do que a gente quer. Isso vocês podem acreditar bastante. Eu acho que aqui, quando a gente teve a nossa live de anúncios, né, o Impeg Fest, a Yara comentou um pouquinho disso. Quando a gente foi para o Japão, a gente viu como é a questão de merchan tratada no Japão e como a gente queria trazer essa cultura para o Brasil. E é possível, eu acho que é totalmente possível. Mas é que lá é uma infinidade de coisas. Então, cada editora trabalha de uma forma. Tem editora que te dá a licença para você lidar com o merchan, tem editora que quer que você compre o merchan dela. Tem editora que não aceita fazer merchan, ou você só pode fazer de coisas que não existem no Japão. Então a gente tem que entender caso a caso e ver o que é possível, como é possível, para a gente começar a trazer essa cultura do merchan para cá também, mas com certeza do nosso interesse. E vocês podem ver, como a gente já falou de outras, é uma coisa que é tímida em todas as editoras nacionais. Tem projetos específicos, pontuais, que é muito caso a caso, o que os japoneses liberam, o que os chineses liberam, os coreanos liberam. E a gente tem uma questão de custo que a gente tem que levar em consideração, né? A gente quer fazer um projeto que vocês consigam comprar, não adianta nada eu fazer uma edição especial do Santuário dos Dinossauros por R$ 1.900.
né? A gente quer uma coisa que seja factível, né? Que vocês consigam comprar e que a gente possa usar de exemplo. E como o Gabriel falou, cara, é um projeto funcionando, vai abrindo portas. Ter uma editora é construir a casinha de tijolos, os 3 porquinhos, assim, um tijolinho por vez. A gente fez isso aqui, funcionou, põe um tijolinho lá, faz 2, põe um em cima, faz 2, põe um em cima. A gente vai construindo. Então, a gente sabe que vocês estão apoiando pra caramba tudo que a gente faz, isso é sensacional. E a gente precisa muito desse apoio para poder fazer mais coisa, né? A gente só é maluco porque vocês são malucos junto com a gente. Exatamente. Se não tivesse vocês, a gente não ia conseguir fazer nada. Então, vocês apoiando, a gente consegue trazer cada vez mais coisas. Como vocês veem, a gente também é consumidor de tudo que a gente fala, né? Então, Infelizmente. você tá falando agora um pouco de Demon Slayer, de Beaster, de outras coisas. A gente consome as obras do mercado. A gente consome o mercado brasileiro, assim como os outros mercados. E a gente quer ter essas coisas também. Então, só que pra gente ter, a gente precisa ir passo a passo, conseguir construir tudo isso. Até falar uma coisa legal, atrapalhando um pouco o flow do vídeo, perdão. Mas assim, galera perguntou de novel, por exemplo. Cara, tem que apoiar as novels em todas as editoras. A gente vai ter um mercado de novel melhor no Brasil. A New Pop tá lançando novel, compra. Panini tá lançando novel, compra. JBC, compra. Baú, compra. Conrad, sei lá quem mais tá lançando novel. Vão apoiar, a gente tenta comprar. Eu fico super contente quando as outras editoras anunciam algum mangá que eu gosto, que eu vou poder ter ele. Às vezes não consigo comprar aqui. Né? Eu sou um grande fã de Lotus War. Eu comprei lá. Toda vez que saía Lotus War lá na New Pop, tava eu lá. Lotus War, Lotus War, Lotus War. Quero. E assim a gente vai. Até porque, até para a gente poder enxergar uma possibilidade naquele produto, ajuda a gente a saber como que coisas análogas foram em outras editoras, né? A gente vai lá e fala assim, pô, tem 3 editoras apoiando esse tipo de formato, vamos apostar nele também, vamos ver o que a gente consegue fazer. Ou, ó, isso aqui acabou não dando tão certo naquela, vamos fazer um pouquinho diferente. Então é importante a gente ter essa parceria e essa noção do mercado, como o Gabriel falou, a gente está atento a tudo, compra tudo. Tudo não, que é difícil, porque agora tem muita coisa, esse mercado brasileiro aí tá puxado. Mas a gente tenta ter de tudo um pouquinho. Eu acho que é importantíssimo o papel da New Pop e da Panini subir com 2 séries gigantes de novos, né? A New Pop com ReZero, a Panini com Sword Art Online. Então, eu sei que a gente pede mais, mas é muito legal ver que pelo menos há mercado, que eles estão trabalhando, então apoiem o mercado no geral. É uma coisa que a gente bate muito na tecla. A MPEG tá aqui para fazer o bem pro mercado, a gente quer mudar o mercado. Então, tipo, a gente também torce para todas as outras editoras conseguirem ajudar a expansão desse mercado, porque é bom para todo mundo. Exatamente. Isso aí. Vamos para a próxima, que o vídeo tá ficando um pouquinho longo. Vocês vão investir mais em Yuri no ano que vem? E tem alguma razão para a editora ter começado lançando 2 GLs e não ter lançado mais nenhum depois disso? Bom, Sim. essa... A gente vai investir mais em Yuri, com certeza. A gente já falou isso outras vezes, mas deixando registrado, eu amo Yuri. Tanto que Alter Ego e Sirius tá aí, porque é muito bom, eu gosto. E a gente... Não existe bem uma razão para a editora ter começado lançando 2 GLs e não ter lançado mais nenhum depois disso, porque foi meio que foi calhando. Uma editora nova, ela sempre tem que ir buscando o que consegue. Então, tipo assim, a gente quer algo, mas naquele momento não deu. Então, é óbvio que a gente queria já ter mais GLs, né, Gi? Mas as oportunidades foram surgindo, os nossos mangás musicais, né, digamos assim, foi surgindo e a gente não podia deixar passar. Então a gente trouxe, depois foram vindo outros, mas a gente quer mais GLs, a gente já está em negociação com alguns. Então, ano que vem teremos mais GLs. Tem um contrato de GL que está se arrastando há mais de um ano, né, Gabs? Tem. Mas eu fiquei sabendo que eu revisei um GL essa semana aí. Eita. Verdade. O Alter Ego 2, né? O Alter Ego 2. É verdade, tá? verdade. Do ponto de vista editorial, está praticamente pronto. A gente tem outros detalhes para fazer, a aprovação de capa e tal, mas do ponto de vista editorial, tá ali na cara do gol. Tá? Então, a pré-venda começa em breve, inclusive. Acho que. Não, mas agora que a gente. Vídeo, não vai estar ainda. Mas daqui a pouquinho tá aí. E assim, a gente já fez um momento de elogiar as outras editoras e falar do mercado, que eu acho muito importante, muito bom. A gente tem que fazer sempre. Mas vou fazer um momento de puxar um pouco a nossa sardinha também, que é o seguinte. Eu quero ver vocês me apontarem que editor em 3 anos tem a quantidade de gêneros, demografias e títulos que a gente tem. Pô, tem de tudo um pouco, né? A gente tenta de tudo um pouco. O Gabriel tá aí, cara,
rasgando os cabelos para trazer tudo, o Diógenes com 1 milhão de ideias, e eu só fico sentado olhando e chorando como que eu vou fazer a produção funcionar. Mas assim, a gente tem de tudo um pouquinho. Eu fico impressionado, né? A história que eu acabei de falar, de, pô, é diminuir, porque Aurorana, o que tem a ver um título com o outro? Mas eu tô olhando para minha pilha de reparte aqui da MPEG e tem muita coisa diferente, né, cara? A gente vai do Santuário dos Dinossauros ao Gannibal. Eu leio tudo na mesma tarde, aí paro um pouquinho ali em Como Conquistar um Alpha, e aí volto para outro BL, e aí vou pro Ladrão de Mundos, e tem Nacional. Então, cara, acho que em muito pouco tempo a gente tem uma diversidade bem grande. Não estamos abandonando nenhum gênero, nenhuma demografia, pelo contrário, né? A gente está tentando não apostar em tudo, quem aposta em tudo não aposta em nada, mas trazer uma experiência de cada coisa para vocês, deixar vocês conhecerem, entenderem, e aqui foi um dos motivos que me fez topar a MPEG, tá? A gente preza muito por trabalhar os títulos. Me dói muito ver título que eu gosto abandonado. Tá lá, tá no volume 17, ninguém liga para ele, ninguém fala dele, as tiragens vão diminuindo cada vez mais, você não acha lugar nenhum. Então, a gente não gosta de abandonar os nossos títulos, a gente quer trabalhar, quer ter certeza de que a gente vai fazer o melhor para aquele material até o final. É óbvio que quando é o mangá favorito do Gabriel, aí ele põe brinde, né? Aí ele faz cosplay, aí é outro mundo. Mas a gente quer muito que vocês sintam que quando você compra um mangá, a gente tentou fazer a melhor edição possível para aquele mangá, com todo cuidado, divulgando em rede social, comentando em live, fazendo brinde. Então a gente está tentando trazer tudo um pouquinho para vocês, inclusive os GLs, como eu falei, acabei de fechar um aqui, né? Então E é legal negociação. porque a curadoria da MPEG é feita por nós, né? E não, quando eu digo nós, não é só eu, Gabriel e o Pedro, a gente manda para toda a equipe. Fala, gente, vocês querem trabalhar? Porque é muito triste, e aí eu digo por experiência própria, é muito triste você trabalhar em um título e você ver que a equipe não se importa com aquele título, não é feito com tesão, com paixão aquele título. Todos os nossos títulos a gente gosta de verdade, sabe? Então, não importa se está no volume 5 ou no volume 37, a gente realmente ama o que a gente faz, e eu acho que vocês vão perceber isso com o decorrer do nosso trabalho, que a gente vai continuar dando tratamento para qualquer série que seja, porque a gente realmente ama isso. Nossa produção é totalmente interna, todos nós participamos do dia a dia da editora, das escolhas, das negociações. Isso é muito importante para esse nosso modo de trabalhar da MPEG. Exato. Assim como a gente falou, a curadoria é feita por nós. E a gente está sempre ouvindo vocês, tipo. Lógico, aí é que a gente gosta de tudo. A gente tem, tipo, pessoas na editora que gostam de cada gênero. Então, a gente ouve vocês, a gente vê o que vocês indicam, o que vocês comentam. E ao mesmo tempo a gente busca junto com o que a gente gosta. Então, com isso a gente consegue trazer um catálogo bem diversificado e muito bom. A gente estava comentando agora há pouco que a MPEG está construindo um catálogo muito incrível. A gente tem obras muito boas no catálogo, a gente tem obras entrando que são clássicos, que são importantíssimos para cada demografia. Então, isso é graças a essa curadoria que a gente faz aqui internamente e as sugestões de vocês, porque não adianta nada a gente fazer uma curadoria nossa e falar assim, tá, beleza, a gente gosta muito disso, isso é bom. Mas tem público. O público quer isso ou o público quer outra coisa? Então a gente entra nesse consenso e no final vai saindo tudo que tá vindo. Exatamente. Vamos para a próxima. Vocês planejam expandir a iniciativa de capas variantes como alternativa de Gaspel inspirada na versão Bunko? E já pensaram em fazer capas variantes desenhadas por artistas nacionais como fazem na Europa? Sim. Resumidamente, sim. A gente já pensou, não vou falar qual título, mas a gente já tentou fazer isso dos artistas nacionais com um título em específico, e o autor em questão falou, não queria e tal, mas a gente quer fazer isso com certeza, e é isso, a gente tem projeto, sim. Para ambas as perguntas. Trazer uma curiosidade para vocês, gente. Muitas vezes a editora original topa, né? Eu sei que é muito comum na Europa, na Itália, na Espanha, tem muita capa feita por autor nacional, né, variante. Mas às vezes eu já vi mais de uma vez uma resposta da editora japonesa meio assim: por que vocês não gostam da capa do autor? Sabe? Fala, não é isso. Pelo amor de Deus, né?
Eu amo o Masami Kurumada, eu só quero ver o Johannes fazer uma capa de Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Não tem nenhum problema. Então, às vezes, a cultura de capa variante no Japão, ela é muito capa variante do próprio autor. Ponto. É raro, porque o que rola com comics americanos e muitas vezes com bande dessinée, né, com os fumetti, é que é comum uma pessoa fazer a capa e outra pessoa fazer a arte interna. Isso é padrão. Raro é o cara que faz miolo e capa. É verdade. Então a cultura de capa variante é muito mais simples. Você tem a Dynamite, que era uma editora que basicamente vivia de ficar fazendo capa variante para as outras editoras. Então, para mangá é um pouquinho mais diferente, a relação do autor e obra é um pouquinho mais junta, assim, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de respeito na hora de negociar, mas eu sou super a favor, eu quero demais, e eu acho que tem muito caminho aí, a gente tem muito artista nacional sensacional, né? Então, eu também gostaria de ver. A JBC é um exemplo, né? Fizeram de Astro Boy e de Cavaleiro do Zodíaco. Eu comprei as duas variantes para deixar na minha estante. E é isso. Então eu acho que todo mundo quer isso. Eu tenho aqui a do Cafage, eu não tenho a do Cavaleiros, curiosamente, preciso comprar. Eu tenho. Bem bonito, viu? Vale a pena. Eu acho que tá esgotado, eu acho, já, hein? Mas enfim. Mas vamos lá. A gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Vamos lá para a próxima, então. Teoricamente, vocês acabaram comentando em outros reviews, mas não, como nas perguntas, acho que vocês deveriam repetir nesse espaço. Que vão incluir, de alguma forma, as capas não usadas de Hayafura. Resumidamente, vamos incluir as capas, gente. Fiquem tranquilos. Projeto editorial, eu vou puxar a minha sardinha. Projeto editorial, eu me garanto. Então, o pessoal brinca que eu sou onipresente no mercado, né? Então, eu já trabalhei capas para o mercado inteiro. Recentemente, junto com o pessoal da Baú, a gente fez o projeto do Viajantes do Fim do Mundo, se não me engano, esse é o título nacional, né? E a gente fez essa ideia da capa reversível. Nós vamos aproveitar todas as artes. Hayafura tem artes lindas demais para não aproveitar, gente. Fiquem tranquilos que a gente vai aproveitar tudo. Beleza? Todas as capas serão bem aproveitadas. Sim. Só confia na MPEG. Fica esse easter egg aí, para quem não sabe, muito projeto que vocês acham bonito aí em todas as editoras de mangá. Quando eu digo todas, é do Diógenes, tá? Tem muito dedo no Diógenes e muito projeto aí. Então, se o menino diz que vai resolver, eu tenho bastante tranquilidade de que ele vai resolver. Fiquem tranquilos. Exatamente. Próxima. Vocês estão entrando em contato com outras editoras japonesas como a Shueisha, Shogakukan, ou pretendem publicar obras apenas da Kodansha no momento? Essa é uma parte um pouco mais delicada, né? No momento, sim, os próximos 6 meses, a maior parte das nossas obras serão Kodansha. Isso posso garantir, de fato, amamos você, Kodansha. A gente está com uma parceria muito sólida em diversos projetos, tem as coisas que a gente já anunciou, tem coisas que a gente ainda não anunciou com a Kodansha. Então, tem muita coisa Kodansha por aí. Mas sobre o fato de entrarmos em contato com outras editoras, a gente está em contato com outras. A gente não pode falar, né, de as editoras, obviamente, mas a gente está em contato com outras editoras japonesas, editoras grandes, enfim. No ano que vem deve ter novidade, né, Gabs? Exato. Para esse ano, provavelmente vai ser Kodansha e as outras editoras que a gente já trabalha também. Mas para o ano que vem teremos novidades de outras editoras. Shueisha, Shogakukan, Kadokawa, amamos vocês também. Exato. Cara, a gente chama nós, manda um e-mail, manda DM. Mas, ó, galera, acho que vale ressaltar o trabalho que os meninos têm feito junto com a Yara, tiveram lá no Japão, foram lá bater na porta de todas as editoras, né, levar presentinho, pedir mangá, levar mangá, mostrar os nossos projetos. Esse trabalho continua, né? A gente vai estar na Feira Internacional de Licenciamento de Livros de Frankfurt, agora em outubro, também com uma série de reuniões. Né? Então, assim, esses 3, pode ter certeza que quando eles fecham a mala e viajam, é para trazer a mala cheia de mangá. Então, assim, estamos tentando, vamos conversando. Mais uma vez, analogia lá da casinha de tijolos. Né? Cada mangá que a gente lança, cada projeto que vai bem, é um exemplo. Eu e o Jorge estamos sempre aí discutindo como a gente vai fazer as apresentações, a gente sempre vai adicionando mais um. Né? Cada vez que a gente atualiza o e-mail, a gente põe mais uma coisa. Olha, fizemos isso aqui também. Olha como ficou legal. Olha isso aqui. Olha esse. O que vocês acham? Olha a recepção disso aqui. Exatamente. Isso aqui casa com essa sua obra aqui, ou com aquela outra lá, ou essas 3 aqui, essa dá pra fazer assim, essa dá pra fazer assado. Então é um processo. Mais uma vez, cara, a MPEG tá indo pro 4º ano, Gabriel, ano que vem.
Então, Quarto ano. cara, já é uma É corrida terceiro ano com sensacional. publicação, né? Então, por favor, confia na gente. Sigam confiando na Em, gente, al- porque vocês já confiam pra caramba, mas confiem na gente. em algum momento a gente vai precisar parar usar a carta de que somos uma editora nova. Mas ainda assim, em quase 3 anos aí de editora, os feitos têm sido incríveis. A gente não quer se escorar nisso de editora nova para sempre. Mas eu acho importante citar que, como a gente já falou antes, essa questão da nossa equipe estar diretamente envolvida em tudo, a gente vê muita burocracia não só no ramo de mangá, mas enfim. Tipo, nossa, mas esse setor tá fazendo isso aqui, mas ele nem sabe o que significa isso aqui. E a gente não. O nosso comercial sabe o que se trata, o nosso marketing sabe o que trata, o nosso editorial sabe o que trata. A gente está constantemente todo mundo conversando e mostrando que é isso que precisa. O mercado, as editoras não vão funcionar se elas não se conversarem. É o básico, gente. É igual relacionamento. Se você não conversa, não vai para frente. Então, a gente está tentando Perfeito. mostrar isso para vocês. Exatamente. Então vamos para a próxima. Oi. Que tal fazer assinaturas a partir do volume 2? Oi. Muita gente compra o primeiro volume sem saber se vai gostar da história e acaba se apaixonando por ela. E agora quer a coleção toda. Não valeria a pena para vocês? A gente vai estudar isso, né, Di? A gente pretende abrir assinaturas a partir do segundo volume, sim. A gente fez isso com Gash Bell no passado e deu certo. Eu acho que Radinho a gente já pode falar que a gente vai fazer, né, Gabs? A gente já tinha comentado. Isso. Isso. Obras que não são tão... É que assim, tudo depende da recepção da assinatura. Quando a gente tem uma assinatura completa, a gente se compromete a lançar todos os volumes e entregar todos os volumes para a pessoa. Isso é fato. Quando a gente tem uma ótima recepção da assinatura, a gente consegue trabalhar melhor ela. Assim como o Gash Bell, a gente consegue trabalhar muito bem a assinatura hoje, consegue trazer prints e tudo mais por causa da adesão. Quando a gente faz uma do 1 ao 16, igual o Gash Bell, e tem uma recepção boa, e muita gente pede do 2 ao 16, a gente consegue abrir. Mas é muito difícil a gente abrir de uma obra onde, tipo assim, tem números hipotéticos. 10 assinaturas do 1 ao 16. Aí a gente abre do 2 ao 16 e tem mais duas. Lógico que é muito importante essas mais duas, mas muitas vezes não atende a demanda que a gente precisa para conseguir fazer isso. Então, Hajime a gente vai fazer, e para outras obras a gente vai sempre estudando o que consegue. E agora a gente está entrando num espaço onde a gente tem muita obra em aberto, né? Assim, que ainda está em publicação no Japão. Então também é um estudo mais complexo para fechar as assinaturas, né? Exato. Exatamente. E a assinatura é um custo para a editora. Tipo, não estamos falando como algo para passar para vocês, tá? Tipo, como negativo. Mas só para vocês entenderem, a assinatura em geral é um custo maior para a editora, porque a gente garante segurar preço de inflação, a gente lida com uma parte do frete para vocês. Então a gente tem que fazer contas para ver o número mínimo de pedidos que é necessário para a gente ser sustentável para a editora. Tem muita gente que faz assinatura, aí quando abre a venda na Amazon, quer cancelar a assinatura para comprar na Amazon, e tá tudo bem, a gente entende. Mas tudo isso entra no cálculo para a gente poder seguir adiante. Exato, a gente conseguir fazer projetos, a gente gosta sempre de ter benefícios para assinantes. Então, porque assim, do meu ponto de vista, se eu assinar um mangá para mim não ter nenhum benefício extra nessa assinatura, dificilmente eu vou assinar. Porque eu posso estar comprando ali na Amazon sempre, enfim. Na loja da Eu sou editora mesmo. ansioso. Eu não assino porque eu sou ansioso, eu sempre fui. Então eu gosto de ir lá e comprar, sabe, na loja, ver e pegar, então eu não gosto de esperar chegar em casa. Então é complexo, mas a gente está apoiando bastante projetos de assinaturas, a gente gosta, quer que vocês recebam isso do Magazine em casa. A gente quer ter todos os canais atendendo vocês da melhor forma. Né? E aproveitando o gancho de assinatura, a gente não sei se vai ter a pergunta mais para frente. É muito importante, gente, se vocês fizerem corte dessa live, frisem isso, ó. Assinatura não necessariamente significa receber o produto primeiro. Podem ser os primeiros envios, com certeza. Mas, onde você mora vai depender muito para você receber primeiro. E tem a questão dos brindes, porque uma coisa é a produção do mangá e outra é a produção dos brindes. Nem sempre são feitos no mesmo lugar. Então imagina, fazer back. Foi na gráfica. A gente não fez a paleta na gráfica.
é feito em outro lugar, então a gente depende de chegar a esse brinde para poder enviar. Caderninho de Nodame Cantabile foi feito em outro lugar, não foi feito na mesma gráfica que foi impresso o mangá. Então, tudo que envolve merchan ou goodies, né, os brindes, pode acontecer de ser enviado um pouco depois. Estejam cientes disso quando fizerem assinatura, não só da MPEG, de qualquer lugar. A assinatura, geralmente a logística é outra, não é a mesma do site tradicional. Exatamente. Ou a gente segura e atrasa para todo mundo, que não é legal para ninguém, né? Mas é uma coisa que, assim, eu venho respondendo em redes sociais de editora há 11 anos. A assinatura não garante que você vai ser o primeiro a receber. Ela garante o que está coberto dentro da assinatura, então tem editora que consegue fazer frete grátis em todos os produtos, é legal. A gente consegue alguns e outros a gente tem o frete tabelado, como foi no caso do Hajime no Ippo, né? E o que a gente garante é você vai receber este mangá na sua casa. Então ele não vai esgotar sem você receber. Sim. Exato. Esse é o principal. E a gente tem alguns volumes aí que estão se esgotando com uma velocidade impressionante. A gente estava discutindo algumas reimpressões que a gente já vai precisar fazer de títulos recentes. Então, assim, é isso que a assinatura garante. O mangá é seu. A gente imprimiu ele e está escrito lá, Kleber. Ele já é do Kleber. Não vai para mais ninguém. Ele vai para o Kleber. E aí muita gente fala, mas então eu não tenho benefícios. Gente, literalmente a assinatura é quem tem mais benefícios. Você garante que não vai esgotar, você recebe brindes diferentes. Você está assinando por isso, pelo pacote, não pelo prazo de entrega. Novamente, isso não significa que vocês estão sendo últimos a receber. Não, não é isso, gente. Calma, calma. É só para vocês entenderem. Às vezes acontece problema de demanda, tem muito pedido. Hajime no Ippo, um exemplo, gente. Teve X assinaturas, mas teve 5x de volume avulso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem que fazer as coisas no tempo certinho e todo mundo receber. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Exatamente. E não sei se vai ter outra pergunta de Hajime por agora. A gente vai dividir esse vídeo, porque já tá com 46 minutos. Então, mas pro pessoal de Hajime, na loja já está sendo enviado, já foi enviado mais de 400 pedidos semana passada, né? Nessa semana já foi enviado, nesse momento que a gente está gravando, mais uns 1.000 pedidos. Ou seja, sim, Hajime já vendeu mais de 1.500 só na nossa loja, gente. É isso. Exato. Aí, mais de 1.500 então, assim, unidades. Então já foi. Tudo isso já foi enviado e ainda tem mais coisas para enviar. Então, um pouquinho de paciência, porque para enviar tudo isso não é rápido. A gente está fazendo o possível, a gente está com 3 pessoas embalando coisas para enviar para vocês o mais rápido possível. Então, tem um pouquinho de paciência. Logo mais chega o código de rastreio, logo mais chega tudo. Beleza? E o mangá. Logo mais chega o mangá. Pode confiar que daqui a pouco. Então agora a gente vai para umas rapidinhas aqui para encerrar o vídeo, que já está ficando muito longo. Então a gente tem 9 perguntas, Gia? Isso. Mais 9, né? Mais 9 perguntas, então menos de 1 minuto cada. Então bora lá. Quais são os planos da editora para e-books? Alguma previsão para lançamento de outros além do Gash 6? Dos títulos mais recentes anunciados, algum terá e-book? A gente tem planos da editora para e-books, a gente tem vários projetos em andamento, projetos bem grandes, inclusive, mas que não são para esse ano, assim como a gente falou no evento. Os outros títulos da editora, Gash do 1 ao 5, os que a gente já falou que teria e-book, devem entrar nos próximos 2 meses. Já era para ter entrado, mas por conta de cronograma acabou não conseguindo. Mas nos próximos 2 meses já devem entrar. E dos títulos mais recentes anunciados, a gente não consegue garantir ainda. A gente está negociando a parte de e-book. Parabéns pelo trabalho. Te agradece. Fica todo bobinho com esses elogios. E pré-venda de back na Dummy 2 começa na próxima semana, acho que no dia 15. O lançamento para o final de outubro, né, Di? É isso? Isso. Tem a possibilidade de trazerem shoujos clássicos dos anos 70 e 90? Sim, queremos muito. Sou muito fã de títulos como Mars, como Hana Yaridango, ou mesmo os Mahou Shoujos antigos. Anos 80 ali, pra mim, tem muita coisa espetacular, anos 90. Teve um título específico dos anos 90 que a gente queria muito, mandou proposta e acabou não indo pra frente, deve aparecer por aí, mas não por nós. Mas sim, temos intenção sim, shoujo clássico é algo que a gente preza bastante.
Exato. Publiquem um resumão nas redes das atualizações de periodicidades e estimativa de lançamento. Vocês só postam os anúncios, aí fica o povo perguntando as mesmas coisas que já foram informadas nas lives. Beleza, a gente vai postar talvez aí um print do nosso calendário, um mapinha estilo Marvel do que deve vir por aí. Mas ó, fica ligado para cortar esse pedaço que eu vou dar um resumo de qual vai ser o cronograma para o final aqui para esse segundo semestre de 2025. Se alguma coisa for mudar, a gente avisa vocês, tá? Mas setembro, este mês que nós estamos agora, a gente teve Gash Bell, Santuário dos Dinossauros 4, New Normal 3, Tendência 1 e até o final do mês, ou comecinho de outubro, a gente deve ter o primeiro Kaoru Hana, beleza? Talvez comecinho de outubro, mas a nossa ideia é tentar estar com ele pronto até o final de setembro. Se não, primeira semaninha de outubro. O idem para tendência. Só um adendo. O tendência, a gente vai tentar ele para esse mês, mas a pré-venda na Amazon, assim como o Kaoru Hana, vai ser um pouquinho mais pra frente. Então talvez você encontre ele em alguns outros lugares antes da Amazon, mas é por conta disso. A gente vai enviar para a Amazon antes, mas talvez ele só comece a enviar depois. Beleza, gente? E aí, seguindo com outubro, a gente tem Back 2 e Nodami, como a gente falou na última pergunta. Como conquistar um Alpha 2 mais pro finzinho do mês. Alter Ego 2 no fim do mês e reimpressão do volume 1, né? A gente deve ter já no começo de outubro. E aí a mesma coisa, a gente quer para o fim de outubro, talvez fique para o comecinho de novembro, a depender das pré-vendas e o envio aí para a Amazon. Volume 1 de Se Quiser É Só Pedir e o volume 1 de Dicas de Férias com o Nobre Gentil, tá? Finalzinho de outubro, comecinho de novembro. E em novembro, que está um pouco mais longe, a gente vai ter Gash 8, esse com bastante certeza chega em novembro, tá? Porque a gente já está com a produção bem adiantada dele. Girl Crush 4, Santuário dos Dinossauros 5, o primeiro volume de Yanokun, talvez no final de novembro, mas a gente está tentando ao longo do mês, e o primeiro volume de Heroine Survival também aí ao longo de novembro, talvez primeira semana de dezembro. Tendência 2, provavelmente no final de novembro também já chega, e também o segundo volume de Se Quiser É Só Pedir, que é um título que a gente está trabalhando na periodicidade mensal, tá, galera? E aí, Starting With a Lie, talvez fim de novembro, talvez começo de dezembro. Depois a gente confirma a produção de dezembro para vocês, tá bom? Porque essa ainda está um pouquinho mais distante, mas a nossa ideia é ter o Gash Bell 9, porque a gente comentou já que Gash, a partir de novembro, vira mensal, então todo mês você vai ter o seu Gash Bell, e o segundo volume de Kaoru Hana também. Além de Beck e Nodami 3, estão ali para dezembro. Até o final do ano a gente quer eles com vocês. Aí o terceiro volume de Se Quiser É Só Pedir, como eu falei, em periodicidade mensal. O segundo volume de Dicas de Férias de Nobre Gentil, e aí tem vários volumes 1 que a gente quer publicar até o final do ano, que a gente está trabalhando aqui com dezembro, e eles estão super dentro do cronograma para sair em dezembro, mas como a gente está um pouquinho longe, eu peço aquela consideração em saber que talvez eles fiquem para o começo de janeiro, mas a nossa ideia é que eles sejam aí seus presentes de Natal, tá? Então, Rave, Chihayafuru, Omori, Museru, Anoko no Kodomo e o Kokuhaku, tudo a nossa ideia é que esteja até o final deste ano com vocês. Então fica um dezembro bem recheado e a gente vai atualizando essa periodicidade para vocês, beleza? Faltou só o Como Conquistar um Alpha aí na lista também. Eu falei Alpha. Dezembro? Não, perdão. O Alpha 3 é dezembro, tá certinho. Obrigado pela correção de Alpha 3 também em dezembro, tá? Isso, então, se tudo correr bem, em dezembro a gente tem mais de 10 mangás por MPEG num único mês. Então, apoie. Próxima pergunta. A escolher uma obra para mirarem o alvo de vocês tem algum critério? Alguma exigência, um ponto X que fazem vocês decidirem? Essa é a obra que nós vamos licenciar? Se sim, podem nos tirar e nos revelar como ocorre essa seleção da editora? Quer responder essa, Pedro? Essa foi uma que a gente já respondeu ao longo da live, né? O X pra gente é o nosso feeling de mercado, a percepção que a gente tem dos outros títulos do gênero e da demografia que já saíram, os pedidos de vocês e aquilo que a gente sente que o público quer. O que é um mangá que é esperado no Brasil? O que é um mangá que a gente acha que vai ter uma boa recepção, vai ter uma repercussão legal na hora do anúncio, que a galera vai atrás, que a galera quer ser assinante, quer ser colecionador. O que vocês querem? E uma tiquinhadinha assim, ó, só uma pitadinha de o que a gente quer também, porque a gente gosta muito de mangá e tem muita coisa que a gente traz porque a gente é louco. O Gabriel tá aí para provar isso com Kaoru Hana, com Hajime no Ippo, com vários dos materiais que ele pira muito e queria muito ver no Brasil. Só um pequeno adendo, que a gente faz toda essa avaliação manual, é nós mesmos que vamos nas redes sociais, vemos vocês.
não é um robô. Então a gente até pede, a gente entende. Mas, gente, não adianta criar o seu fake e pedir 10 vezes o mesmo título, que a gente tem essa noção. Então, tipo, convence o grupinho de amigos que você tem, tal, que você gosta, tal, a pedir, mas peçam com certeza, porque é Educação. algo que ajuda muito na nossa meta, que a gente percebe quando é um título pedido pela mesma pessoa 10 vezes. Isso, a Isso gente não sabe vai o que é contar. orgânico. Mas a gente tem muito esse feeling pessoal mesmo, bem orgânico. Vocês terão um programa de afiliados para recebimento e divulgação do catálogo de vocês? Enviei essa dúvida por e-mail em alguns meses, mas não obtive resposta. Eu, enquanto criador digital na rede de vídeos curtos, tenho muito interesse. No mais, continuo fazendo o trabalho incrível. O programa de afiliados, a gente tem hoje ele da nossa loja, então os criadores de conteúdo que queiram se afiliar é lá na ActionPay. Então, toda venda que vocês fazem através de um link da nossa loja, vocês recebem uma comissão. E para recebimento e divulgação do catálogo, a gente está estruturando isso certinho para o ano que vem, porque para a gente não adianta a gente soltar isso agora e um criador receber e o outro não. Então a gente quer estruturar isso para o ano que vem e no ano que vem a gente solta algo mais bem feito e que com certeza os criadores de cada nicho vão receber essas obras. Então, para o ano que vem, a gente vai ter um programa mais bem feito, mais assertivo dessa questão. Existe a possibilidade de vocês trazerem obras hentai ou mais focadas em it? Sou um grande fã do trabalho de vocês. Acho que vocês são um exemplo de como a editora de mangás deve ser no Brasil. Ai, para. Para que assim eu fico bobo. Obrigado pelos comentários, pelos elogios. Quer responder outra parte? Sim, a gente até estava cogitando alguns títulos mais maduros, vamos dizer assim. Assim como a gente traz o BL sem censura, por que não trazer uma obra sem censura, um leite sem censura, um hentai mesmo? Mas a gente tem que fazer nesse caso, a gente faz uma curadoria muito específica. Nós não queremos trazer nada que possa infringir algum problema. A gente é algo que a gente toma muito cuidado de não trazer coisas que envolvam menor de idade, coisas que possam soar estranho ali para o catálogo. Mas a gente tem ideia, sim, com certeza. Acho que é um produto natural. Tem público, a gente sabe que tem público, mas a gente tem que procurar algo de qualidade para poder investir. Isso. Vamos lá. Isso aqui. Queria saber se a possibilidade de vocês em publicar novelas BL chinesas também, público bem considerável e bastante ávido dessas obras, que é bastante carente de traduções oficiais. Certamente é um bom nicho para investir. Essa é bem rápido de responder. Sim, nós temos bastante interesse, a gente já está mapeando. Tem títulos no nosso radar, tem títulos em negociação, não só japoneses, chineses, coreanos, mas assim, a gente está olhando todos os países e todas as demografias. Mas nesse caso específico dos Danmeis, sim, a gente tem bastante interesse e fica atento que vai aparecer coisa por aí. Por enquanto é só isso que a gente pode falar. Sim. Em breve. Vem aí. Opa, peraí. Isso aqui já foi, né? Já. Quer saber sobre as vendas de Gash, se estão bem dentro da expectativa, se piorou muito depois dos primeiros 3 volumes. Gash tem tido um bom retorno desde o primeiro volume. Eu acho que a tiragem foi caindo, né? A curva de vendas, isso é natural. A gente já estava preparado para isso. E sim, tá dentro da expectativa, né, Gi? Tá tudo Sim. bem. É importante dizer que apesar de ter uma queda natural, Gash é um título muito constante pra gente. E eu acho que muito da gente está investindo nesses títulos old school, vamos dizer assim, é por causa de Gash Bell. Gash Bell foi um negócio que a gente falou, dá. Gash mostrou que é possível, que tem público, então vamos continuar nessa linha e não tem por que a gente... Gash continua sendo nosso best-seller aí, é um mangá sensacional pra gente, então... Exato. Vale toda a pena. Ele continua vendendo e a gente agradece todo mundo que continua comprando. Mesmo com atrasos, mesmo com periodicidade um pouco desregulada, a gente agradece muito o apoio de vocês e contamos com o apoio agora nessa reta onde Gash vira mensal também. Então, acho que são essas as perguntas de hoje. A gente fica por aqui. A gente vai tentar voltar mais vezes. Tem muita pergunta que ainda não foi respondida, então
Quem sabe semana que vem ou na outra semana a gente tá de volta para mais uma horinha de perguntas e respostas. E só E é para deixar claro, a gente não vai responder, tipo, vocês vão trazer o título tal. Não, a gente não vai responder esse tipo de pergunta, gente. Acho que ninguém responde no mercado. Eu acho que o único caso que fugiu a regra foi o Kami-sama Hajime Mashita, que o Gabriel comentou. É porque eu não quero criar falsas esperanças em vocês, assim como eu tive minhas interesses. Infelizmente não deu. A gente tentou, como a gente falou no stories do Instagram, a gente fez o possível dentro do que estava no nosso alcance. Então a gente, nossas propostas e tudo mais. A gente ficou bem chateado, na verdade, porque era uma proposta bem legal. Não só para Kami-sama, era um pacote ali, ia ser um negócio muito, muito legal pela MPEG, com um preço legal, a gente ia fazer um negócio assim, cara, Incrível. ia ser um projeto massa, assim. Infelizmente não rolou, então a gente espera que chegue em algum momento pro público. Exatamente, a gente espera que chegue em algum momento, e quando chegar, saiba que, se chegar no caso, saiba que a gente ficou muito chateado de não ter vindo pela gente. Mas compraremos mesmo assim. Exato. minha pré-venda vai estar garantida. Enfim, é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima. Forte abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Gente. Valeu aí. Tchau, tchau. Até a próxima.